fui levado a colocar um subtema a esse tema, edificando a sua casa sobre a rocha. E o que me veio à mente foi alguma expressão muito comum em Passos. Eu quero ser instrumento de Deus para falar a nossa região, para falar ao nosso povo. E eu acredito que o maior desafio da igreja, de um pregador, é pregar a palavra de Deus para a pessoa hoje, que ela possa entender, que ela possa ser sacudida pelo Espírito Santo, que ela possa ser despertada pelo Espírito Santo. E eu não posso trazer uma palavra fora de contexto, com muita erudição, ou com muita pobreza na linguagem, que não alcance o seu coração, a sua vida. O propósito é alcançar você, é falar com você. E aí eu comecei a pensar em expressões bem passenses. E eu gostaria de continuar. E a primeira mensagem que me veio ao coração, à minha mente, foi a que eu vou pregar no domingo que vem. Essa mensagem foi um desafio para mim, porque a inspiração só veio no último minuto do segundo tempo e graças a Deus apareceu. Mas no próximo domingo, o tema da mensagem é bem passense também, uma expressão de passos. Aonde eu vou, as pessoas perguntam assim, você é filho de quem? Você é filho de quem? E aí dá uma coisa assim, porque eu não consegui uma história para dizer que eu sou filho de fulano de tal. Então, próximo domingo, o tema da mensagem Edificando a Sua Família sobre a Rocha é você é filho de quem? E o que isso tem a ver com a Bíblia, tem a ver com você, com a sua história, comigo. Mas hoje, nós vamos falar um outro tema que no meio da minha fala aqui vai aparecer. Talvez você nem vai perceber porque a gente fala isso no dia a dia. Mas, queridos, a família ela sofre um ataque desde o Éden. O inimigo ataca a família, o mundo ataca a família, mas o pior ataque da família, sabe de quem é? Da própria família. Quando a própria família provoca fissuras, quando a própria família provoca uma situação desagradável, quando a própria família se machuca, quando a própria família se ataca. Não é o propósito de Deus. Se você fica tranquilo com isso, não é a tranquilidade de Deus. Deus ama a família. Claro que cada realidade é uma realidade, claro que a partir de agora é importante que você construa a sua história dentro do propósito de Deus. Deus não leva em conta aquilo que já passou, mas Ele fala para o nosso presente para que nós tenhamos um futuro diferente. Então, a partir de agora, comece a pensar na sua família como um propósito de Deus, aquela que você está construindo, aquela que você está inserida nela, e tenha essa convicção que a pessoa principal para mudar a sua família é você. E às vezes nós percebemos que a própria pessoa destrói a sua família. Tem base isso? Tem base um negócio desse? Tem base um trem desse? Tem base isso? A Neuza pregou domingo passado sobre família. Quando terminou o culto, o pessoal ficou batendo papo aqui bem mais tarde e nós saímos mais tarde ainda. Eu não sei quem ficou junto conosco. Alguém ficou junto com a gente aqui no final, bem no final, quando fechamos a porta no domingo passado? Eu não consigo lembrar além. Quem foi? O Léo? Quem ficou aqui com a gente percebeu que passaram 2 ambulâncias. Do sentido ali do Trevo, da Arlindo Figueiredo, MG 050, passando aqui, indo para os hospitais, para a Santa Casa. Na hora, nós começamos a orar, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Depois ouvimos que uma família, um jovem de 26 anos dirigindo o carro, saiu de uma festa indo para Itaú. Ele perdeu o controle da direção, bateu num captor de águas pluviais de concreto, numa vala,
jogou parte desse concreto na outra via e no local morreu ele e a sogra. A esposa dele, de 22 anos, que estava grávida, segundo informações aí, e a filhinha de 3 aninhos morreram no hospital. Aí estava um rapaz, um garoto, né, um jovem, ainda pré-adolescente, adolescente, de 14 anos, que também não resistiu e teve a morte encefálica. Uma família toda. Eu não posso julgar, ninguém pode julgar o que aconteceu, se é um problema no carro, se o motorista estava embriagado, se estava em alta velocidade. Eu acredito que a gente precisa até ter respeito nesses acidentes aos familiares e prestar nossas condolências, nossos sentimentos verdadeiros. Mas, queridos, como a família está se destruindo? Como a família está se destruindo? E muitas vezes a destruição vem de uma forma gradativa e vai provocando fissuras. Não dá para perceber. Imperceptíveis. Mas vão aumentando até que vem uma rachadura completa e destrói a família por completo. Tem base isso? Então, o tema da mensagem é: tem base? É uma expressão passense, gente? Eu acho que é de toda Minas Gerais, né? Mas tem base isso. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, porque o texto que eu vou pregar sobre família, eu nunca preguei sobre família. E não é a mensagem original para a família. E o texto que nós vamos ler hoje, ele se encontra em Jeremias capítulo 18, os versos 1 a 6. Tem base isso? Tem base? Eu falando assim, às vezes não tem muito sentido não, né? Mas no dia a dia, quando alguém fala assim, tem base isso, a pessoa não quer, muitas expressões em passos, elas são uma pergunta que a pessoa não quer uma resposta. Mas quem vem de fora geralmente pensa assim, eu vou dar a resposta, mas não é para dar a resposta. É só uma expressão. Por exemplo, talvez vai ser até o tema da terceira mensagem, como se diz? É muito comum em passo, né? Como se diz? E aí eu quero dizer como se diz, mas não é para dizer nada, é só uma expressão. Inclusive tem base, tem base. É sem explicação. Então vamos lá. Jeremias 18, de 1 a 5. De 1 a 6. Primeiro versículo, coloca aí para a gente, por favor, que eu vou acompanhar com vocês. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Jeremias é o profeta, é aquele que Deus levanta para falar com o povo. Já tinha falado várias vezes e agora Deus está falando através do profeta. Interessante que a mensagem, a princípio, é uma mensagem simples. Uma imagem simples, uma ilustração simples, mas que tem uma profundidade que nós esperamos que Deus também fale aos nossos corações. E a mensagem é essa, versículo 2: desça até a casa do oleiro. Tem uma outra expressão no Brasil como todo, em português, casa de ferreiro. O que significa isso? Que casa de pintor não é pintada. Casa de pedreiro não é terminada. Significa que muitas vezes a pessoa é especialista, mas a casa está com problema. Se perguntássemos para qualquer pessoa, hoje no Brasil, aqui, ou que está nos acompanhando em casa, você tem algo a falar sobre família, um conselho, uma palavra? Todos nós teríamos. Mas casa de oleiro, o barro se quebra. Porque todos nós enfrentamos o desafio no dia a dia, com o nosso coração orgulhoso, com o nosso coração enganoso, com o nosso próprio orgulho. Queridos,
a imagem é essa. Desça até a casa do oleiro, e ali eu lhe falarei. Eu vou falar com você, Jeremias, lá na casa do oleiro. Mas como Deus vai falar na casa de alguém? O que é um oleiro? Alguém que trabalha num disco de pedra, madeira, coloca o barro, molda o barro, e ele precisa ter um controle muito grande entre o barro, a água, vai moldando o barro, ele tem a imagem daquilo que ele quer, e ele vai transformando aquele barro num vaso. Quantos aqui já fizeram um vaso de argila, de barro? Tem alguém que já fez aqui? Eu já fiz na escola também. E aí nós temos o versículo 3. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Ou seja, o oleiro estava trabalhando, estava na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Eu pergunto para você, a sua família está saindo como Deus deseja? Analise se você está contribuindo para que a sua família ela saia da forma como Deus deseja. Analise isso. Se você está contribuindo, se você é instrumento de Deus para que a sua família saia exatamente como Deus deseja. Por isso ele amassou o barro. Presta atenção, o oleiro amassou o barro. Queridos, quantas vezes na fissura, no problema, é preciso que Deus amasse. Eu não sei o que provocou aquele vaso de não sair no molde que o oleiro queria. O fato é que não saiu. Pode ter sido uma pedra, pode ser que faltou um pouco de água. Eu não sei o que falta para a sua casa, para a sua vida. Eu não sei se é uma ferida, não sei se é um histórico, não sei se é uma palavra dura. Eu não sei se você, como esposo, está sendo muito rude, se você, como mulher, também está perdendo a paixão pelo esposo, se você, como irmão, não quer mais conversar com os seus parentes, com os seus irmãos. Eu não sei, mas Deus sabe. E o que Deus vê é que não está saindo do jeito que Ele quer, não é do seu jeito. Porque nós, muitas vezes, nos acostumamos do jeito que está. Nós nos acostumamos, para nós não tem problema, está tudo certo. Mas quando Deus olha, Ele fala, não é do meu jeito. Não é do meu jeito. E a questão é essa, o que você está fazendo para que seja do jeito de Deus? Pode ser que um participante da família não ajude. Mas você também não pode cair na pilha ou se envolver com o mesmo pensamento. Muitas vezes desejando e falando, não, eu sou o certo, mas você está provocando a mesma fissura, você não está sendo maleável, flexível. Queridos, aqui não é um vaso acabado, porque se fosse, seria quebrado, não teria como refazê-lo. A sua família não é um vaso quebrado, acabado, é um barro nas mãos de Deus. E Deus vai amassar você. A gente quer que amasse o outro, mas Ele vai amassar você, até que você seja moldado por Ele. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Ele vai amassar você. Olha que mensagem. Não é a mensagem que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir de bênção, mais bênção, mais bênção. E eu estou dizendo que Deus vai amassar você, até que você seja flexível. Você pode endurecer. Quanto mais você endurecer, quanto mais você resistir, você que perde. A sua família perde.
e você não tem noção do que você provoca psicologicamente. A psicologia vai chamar de autossabotagem, de problemas transgeracionais. Nós, no meio evangélico, muitas vezes vamos chamar de maldição hereditária. Tem gente, não acredito nisso e tal. Mas quantas vezes nós vemos repetições? Um dos primeiros psicólogos que começou a analisar essa questão repetitiva, ele escreveu um livro sobre isso, que ele fala que quando o filho dele completou 10 anos, ele amava a esposa, amava a família, mas do nada, ele falou assim, eu vou sumir. E sumiu, e saiu. E aí, buscou uma ajuda profissional, e na terapia, ele começou a abrir o coração dele, e começou a lembrar que, quando ele completou 10 anos, o pai dele tinha... E aquilo estava se repetindo na vida dele. O diabo é tão sujo, que ele quer provocar uma história familiar para que ela se repita. Mas está na hora de nós falarmos, na minha vida, não, na minha casa, não, porque a minha vida, a minha casa está nas mãos do oleiro. E eu vou me colocar dizendo, Deus, amassa o barro, Deus, quebra o meu eu, faça de novo. Faça de novo, Deus, até que seja de acordo com o que o Senhor quer. Eu quero que a esposa mude, eu quero que o esposo mude, eu quero que o filho mude, que a irmã mude, que o irmão mude, que a tia mude, que todo mundo mude. Mas o que Deus quer que mude é você. Ele vai amassar o barro. E para amassar, muitas vezes vai doer. Até que seja formado o caráter de Cristo em você. A expectativa que você tem dos outros é a expectativa que Deus tem de você. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Deus começa novamente. Essa campanha da família, porque Deus começa novamente. O diabo tem provocado fissura, uma rachadura emocional, uma tristeza, um desânimo, uma vontade de desistir de tudo, mas Deus começa, vou quebrar esse púlpito não, mas Deus começa novamente, Ele começa novamente, Ele começa novamente, Ele começa novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem, Jeremias falando, ó Israel. Interessante que Jeremias é um profeta para o sul de Israel, que nessa época era Judá, Jerusalém. E aqui ele fala para ó Israel. E aqui os teólogos interpretam que ele está falando para todo o povo junto, o povo longe, o povo desviado, desengrejado, afastado, doido, ateu. Ele está falando para todo mundo. Acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Então faça uma avaliação, permita que o Espírito Santo leve você a avaliar como está a sua vida, como está a sua família. Porque se você for tupetudo, se você for nariz empinado, se você falar, não, minha casa está tudo bem, enquanto você sabe que não está. Parece aquela história da sunamita, uma mulher rica, que o profeta Eliseu disse que ela teria um filho, um ano ela abraçaria uma criança e ela gerou uma criança, esse menino cresceu, se desenvolveu, e um dia passou mal e morreu. E ela foi falar com o profeta, por que você me fez isso e tal? E ela estava abalada com aquilo. E o profeta viu de longe, mandou Geazi, auxiliar, um jovem que trabalhava com ele, para conversar com ela, para saber o que tinha acontecido. Porque não era comum ela ir ao encontro do profeta naquele dia, o profeta percebeu que havia algo estranho.
Quando Geazi chegou e perguntou para ela, perguntou assim, como é que vai você? Como é que vai a sua casa? Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. E tinha um morto em casa. Quando as pessoas perguntam para você, bom, que é outro tipo de mensagem pode ser, né? Bom? E aí, bom? Você fala, bom. Tá tudo bem? Esse tudo bem, que eu lembrei de uma pegadinha, né? Tá tudo bem. E aí é uma jovem de boa afeição, porque lindo é só você, meu amor. E aí ela fala, tá tudo bem, tá tudo bem. E chama um rapaz, um homem do outro lado, e o homem fica empolgado de ver aquela mulher dando, assim, oportunidade, querendo algo com ele. E ela fala, espera um pouquinho. Aí vem uma van, para entre os dois, ela sobe na van e desce uma outra pessoa desdentada, toda peruca. E aí, quando a pessoa chega, tudo bem, a pessoa assusta e sai correndo. Quantas vezes as pessoas estão perguntando para você, está tudo bem? E aí, está tudo bem? Já resolveu o problema com a esposa e com o esposo? Está tudo bem. Se eu perguntasse para você hoje, como é que está o seu relacionamento lá na sua casa? Está tudo bem. Como é que está o relacionamento seu com seus pais? Beleza. Com você e seus irmãos? Maravilha. Mas é uma maravilha que não é maravilha para Deus. E as pessoas se acomodam. Está tudo bem. E não está. Não é isso que Deus quer. Deus quer que se libere perdão verdadeiro. Deus quer que essa fissura seja sarada, de fato. Deus quer que as famílias se reúnem com graça, com bondade, com alegria, em aniversários, em fim de ano, Natal. Que os casais vivam bem. A Bíblia vai dizer, Eclesiastes 9:9, assim, aproveita a vida com a sua mulher. Não é encontro de casais, mas casais entendam o que é esse aproveitar. Por favor. Não sejam bobos. Acertem as coisas. Mas nós preferimos a fissura, nós preferimos o orgulho, nós preferimos a dor. Por incrível que pareça, tem gente que não quer cura. Tem gente que não quer resolver o problema. E mantém o orgulho dizendo, está tudo bem, é assim mesmo. E não é. Não é. Está tudo bem. E aí? Com o seu casamento? Maravilha. Com seus filhos? Melhor ainda. Com seus parentes? Oh. Mas não está. Até quando nós vamos continuar com o discurso colocando uma pose de que está tudo bem? Quando eu falo isso, eu estou resistindo à ação do oleiro. Eu estou dizendo, eu já me acostumei tanto na derrota e para minha vitória. Tem gente que acha vitória. Tem gente que acha vitória ver o marido sofrendo, a esposa sofrendo, é vitória. Ele precisa pagar, ela precisa pagar. Mas a vitória é quando o meu eu é crucificado, quando o barro é amassado. A vitória é quando o barro é amassado. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com barro? Olha que imagem simples, mas vívida, impactante. Jeremias vê um homem trabalhando com barro, tentando moldar um vaso. O vaso se desfaz, ele amassa e refaz. E Deus está dizendo a mesma coisa que eu quero fazer com você. A mesma coisa que eu quero fazer com a sua casa. A mesma coisa que eu quero fazer com a sua vida.
Não há como edificar casa se você não for um barro que seja moldável, que você receba a forma, não que você quer. Isso é que é conversão. Tem muita gente dizendo que eu sou crente, sou espiritual, mas anda na forma que a própria pessoa criou. E Deus vai amassar o barro. E aleluia, porque quando Ele amassa o barro, por incrível que pareça, dói, mas é misericórdia. Está na hora de você pedir perdão ao seu esposo, sua esposa. Está na hora de você pedir perdão aos seus filhos, seus pais, seus irmãos, e quebrar todo orgulho. Quebrar todo orgulho. E ainda o texto vai dizer: como barro nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Queridos, eu vejo aqui graça de Deus. Por enquanto estamos nas mãos de Deus. Ele está amassando o barro. Mas se você resistir, ficar resistindo, e não ser moldado por Ele, pode ser que chegue um tempo que a graça dele se esgote. E fala, esse aqui não tem mais jeito. O fato de você estar aqui, de ter essa campanha, é porque Deus não desistiu daquilo que você já desistiu. Deus não desistiu daquilo que você já desistiu. E eu queria dizer 4 pontos para concluir. Primeiro, um oleiro não descarta o barro quando o vaso que ele está criando não fica bom. Tem gente que descarta esposa, descarta esposo, descarta filhos, descarta pais, irmãos, irmãs, descarta. Mas Deus não descarta. E você não pode descartar aquilo que Deus não descarta. Não descarte a sua família, lute por ela, faça a sua parte. Faça a sua parte. O oleiro conhece o valor do vaso. Valorize a sua família. Valorize a sua família. O oleiro não desiste com as imperfeições. Se surge uma pedra, um cisco que atrapalha de moldar o vaso, ele tira a pedra, ele tira aquele cisco e ele apenas recomeça. Não desista da sua família. Recomece. O oleiro vê o produto final. Ele olha para o vaso e fala, ele olha para o barro e fala, desse barro eu vou fazer um vaso. Não seja só barro. Não seja só barro. Porque do barro, Deus quer fazer um vaso. E para concluir, Isaías 64, 8. Apesar de tudo, tem base isso? Apesar de tudo, ó Senhor, és o nosso Pai, somos o barro, Tu és o oleiro, somos todos formados por Tua mão. Eu quero ser, Senhor, amado, um vaso, um barro, que vai ser amassado. Meu orgulho, para que o Senhor faça um vaso que seja cheio para a Tua glória. Deus, Ele não descartou o barro, aleluia. Ele não descartou você. Deus não desistiu de você. E quando Ele começa a amassar e dizer, olha, abandone a pornografia, abandone o palavrão, abandone a maldade, abandone a prostituição, abandone os vícios, abandone a maldade, abandone o engano, abandone a mentira. É porque Ele está amassando o vaso, está amassando o barro e está fazendo um vaso.
Ele está amassando o barro. E a palavra hoje é essa: Senhor, amassa, mas molda a minha vida como o Senhor quer. Não permita que o meu eu interfira na mão do olheiro. Eu não quero resistir o teu agir na minha vida. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Há algo na sua vida, na sua família, que precisa de perdão, que precisa de restauração. Pode ser que a sua casa, em alguns aspectos, já não tem mais o que fazer. Mas a partir de hoje, o que pode ser feito? O que pode ser feito? Comece a dizer: Senhor, eu quero ser um barro nas tuas mãos. Eu quero ser um barro nas tuas mãos. Eu quero ser moldado pelo Senhor. Deus, tem misericórdia da minha casa, da minha família. Deus, eu quero amar todos os meus parentes. Ai, que difícil, né? Você começa a pensar naqueles... Porque tem uns xiitas e tem uns xaatos. Quando você começa a pensar naqueles xaatos, você fala assim, mas até aqueles... De repente você vai descobrir que o xaato é você. Se Deus amou você, que é o principal pecador, Paulo falou isso, eu falo isso. Como não vai amar aquela pessoa que é tanta encrenca para mim? Será que eu posso conviver com uma pessoa que é difícil de se conviver? Será que eu posso conviver? O que eu não posso perdoar? O que Deus não perdoa? O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Parece que tem gente que acha que é o Espírito Santo, né? Blasfemou contra mim, foi contra mim. Você não é o Espírito Santo. Só a blasfêmia contra o Espírito que não tem perdão. Tem título de filme assim: Deus perdoa, mas Van Damme não. Tem gente que fala, Deus perdoa, mas eu não. Ei, maior do que Deus. E ele fala isso com orgulho. Deus usa de misericórdia, eu não. Não entendeu a misericórdia de Deus. Não entendeu nada do Evangelho. É blá, blá, blá. Porque quando você entende o amor de Deus por você, você também perdoa. Porque você não é o Espírito Santo. Podem fazer o que for com você, mas você tem condições de perdoar. E Deus ama tanto você, que Ele perdoa você, que Ele restaura você e faz de você uma nova criatura. Eu queria convidar você que ainda não entregou sua vida a Jesus, para que você fale, Senhor, muda a minha vida. Eu quero entregar o meu eu. Eu quero entregar minha vida a Ti, porque o Senhor se entregou por mim, me perdoou. Levante bem alta a sua mão, nós vamos orar por você, orar pela sua casa. Há alguém nesta noite? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Levante bem alta a sua mão, eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão.